Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo, uma videoaula, uma lição, em que vamos tratar de um tema muito interessante da palavra do Senhor. Na verdade, é uma sequência. Nós já falamos de principados e potestades, mais dois vídeos falando sobre os 74 princípios de batalha espiritual. E agora nós vamos falar sobre o Arcanjo Miguel, um assunto interessante, importante e pouco conhecido. Quem é o Arcanjo Miguel? Quem você acha que é? O texto inicial está em Judas capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas disse, o Senhor te repreenda, na tradução no meio da corrigida fiel. Esse texto em si, ele vai ficar mais para o final. Se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo e não estiver orando em espírito, não vai conseguir enxergar e nem entender a profundidade das revelações da palavra de Deus. Para o ministério de intercessão, ministério profético e ministério de batalha espiritual atingir o seu nível ideal e necessário, que é uma visão profética plena, é preciso que cada intercessor entenda, cresça e amadureça em 4 fundamentos vitais e básicos. A visão profética sobre o treinamento profético, com alinhamento de visão entre os intercessores e intercessoras. A visão profética plena sobre posição na batalha espiritual, e isso também é uma coisa que importa muito conhecer a visão, aquilo que a Bíblia nos ensina. Terceiro, visão profética plena sobre os principados, suas ações e como lutar contra eles e contra seus subordinados. E vai ser muito importante também conhecer os anjos de Deus e especialmente o arcanjo Miguel. Visão profética plena sobre os 74 princípios de batalha espiritual que eu gravei em 2 vídeos. Então nós vamos tratar com as seguintes questões nesse vídeo. O Senhor Jesus é o arcanjo Miguel ou isso é uma heresia ocidental moderna? Segunda, quem é o arcanjo Miguel? Terceiro, como é o ministério do arcanjo Miguel? Quarto, por que o diabo queria tanto o corpo de Moisés? E quinta, nós podemos dar ordem aos anjos, orar para o anjo da guarda, adorar aos anjos, pedir a Deus a ajuda dos anjos? Será respondido neste vídeo. Arcanjo, a palavra grega arcângelos, é um termo formado de 2 termos. Arco, o primeiro, o chefe, o líder, o primeiro lugar entre, e angelos, que significa anjo, mensageiro, alguém que é enviado por Deus. Miguel, Micael, de origem hebraica, Micael, procedente de mi, um pronome hebraico interrogativo de pessoas. Quem? De quem? Miguel ou Micael, quem é como Deus? Quem é semelhante a Deus? E diz o texto lá que contendia. O verbo diacrino significa estar em divergência, contender, decidir uma disputa, lutar com disputa, opor-se. E diabo vem do grego diabolos, que significa caluniador, que faz falsas acusações, quem faz comentários maliciosos. Satanás, o príncipe dos demônios, o autor de toda a maldade, instigando o pecado e por aí afora. Disputar traduz o verbo dialegomai, que significa discutir com alguém, debater, disputar com alguém. Nem se atreveu. O verbo grego tomar, que significa afastar-se por medo, ter coragem de afrontar, provocar. Então, o Miguel aqui nessa situação, o arcanjo, ele não teve a coragem ou teve medo de sair fora da vontade do Senhor. Então, ele não se atreve a lançar um juízo, crises, julgamento, prejuízo, opinião ou decisão no tocante a algo ou alguém. Ele não deu a opinião dele. Sentença de condenação, justiça, direito. Julgamento condenatório, condenação, punição. Infamatório, traduz a palavra grega blasfêmia, que é a blasfêmia, a famosa palavra conhecida. Palavras que ultrajam, desrespeitam, calúnia, difamação, discussão, discurso ímpio e irrepreensível. Senhor é Kyrios, é o Senhor Jesus Cristo. Repreenda, epitimal, que significa julgar no sentido de penalidade merecida, repreender, censurar severamente. Era uma palavra de ordem usada por Jesus para subjugar os demônios em todo o seu ministério aqui na Terra. Então nós vamos lá. Vamos partindo dessas premissas e essas explicações. O Senhor Jesus é o arcanjo Miguel ou isso é uma heresia moderna? A crença de que Jesus é o arcanjo Miguel é defendida principalmente pelas testemunhas de Jeová
e com uma nuance teológica diferente, como um título de Cristo pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus, em sua existência pré-humana e após sua ressurreição, é o arcanjo Miguel, o primeiro e principal anjo criado por Deus. Para eles, Jesus não é Deus encarnado, mas uma entidade separada, uma criatura poderosa. Aí tem as fontes, né, de onde foi tirado essas informações. A base doutrinária, eles interpretam passagens bíblicas como 1 Tessalonicenses 4,16, a voz de arcanjo, e Judas 1,9, onde Miguel não repreende Satanás por autoridade própria, para argumentar que Jesus não possui autoridade divina absoluta, como Deus Pai, Jeová, mas sim com o principal anjo sobre a autoridade de Deus. E nós vamos depois ver esses textos que eles citam. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a IAST, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também identifica Miguel com Jesus, mas a sua teologia é diferente. Eles creem na Trindade e afirmam a divindade de Jesus como a segunda pessoa da Trindade, eterna e não criada. Tá aí as fontes aí, né? Geralmente são da profetisa Ellen G. White. Para os adventistas, Arcanjo Miguel não é a natureza de Jesus, mas um título que ele assume em certas ocasiões, especificamente quando age como líder dos anjos, ou em confrontos diretos com Satanás, como em Daniel e Apocalipse. A designação seria uma referência à sua função de comandante celestial, não indicando que ele seja um ser criado. Aí também tem as fontes, né? As doutrinas e publicações oficiais de ambas as denominações são principais fontes para essa crença. As testemunhas de Jeová publicam materiais que explicitamente defendem essa ideia, como na sua biblioteca online da Torre de Vigia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aborda o tema em seus centros de pesquisa, como o Centro de Pesquisa Ellen G. White, e publicações oficiais. Muito bem. A visão majoritária da cristandade, os católicos, protestantes históricos, ortodoxos, os evangélicos em geral, considera essa identificação uma heresia, sustentando que Jesus é o Criador, o Filho unigênito de Deus, e Miguel é um ser criado, um anjo poderoso, mas distinto de Cristo. Então, vamos ver o que diz a Escritura. Que é a melhor forma de dizer, nós não estamos aqui para criticar, apenas defender o nosso ponto de vista. E assim também aqueles que são como me acompanham, também terão oportunidade de fazer a sua avaliação. Né? Vamos ver o que diz a Escritura Sagrada. Vamos analisar os dois textos que eles usam para defender essa heresia e vamos, então, confrontar isso com partes da Escritura que podem nos ajudar. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. E disse: o Senhor te repreenda. Na tradução da Corrigida Fiel. Os grifos são meus. Todos os grifos que vocês verem nas citações bíblicas são meus. Depois eles citam também, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16, um texto demais conhecido dos pré-tribulacionistas. Se, como afirmam os testemunhos de Jeová e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Jesus é o arcanjo Miguel, com base nesses textos, os grifos são meus, como eu disse, então o Senhor, nesses textos, só pode ser Deus Pai. Se o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus, então nesses dois textos só pode ser Deus Pai. E, consequentemente, nós temos dois senhores. Mas o que diz a Bíblia Sagrada sobre esse tema? Então a gente tem que recorrer às Escrituras. A única forma segura. O que diz? Há um só Senhor. Vamos lá. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O apóstolo Paulo ensina em Efésios 4:5. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8:6. Também diz o apóstolo Paulo. Então ele está dizendo que há um só Senhor, Jesus Cristo. O texto é muito claro. E ele diz mais: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Então, nós estamos vendo no ensino apostólico que só tem um Senhor. Ainda temos mais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui o apóstolo Pedro. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, para ele também é Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Então nós estamos vendo aqui para o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro,
só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago 1:1. Para Tiago também, Jesus Cristo é o Senhor. E aí vamos ver o apóstolo João. E Tomé respondeu e disse-lhes, Senhor meu e Deus meu, João 20:28. Portanto, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, Efésios 2:20, fica de forma clara e esmagadora de que pela doutrina dos verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, só existe um Senhor, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Atos assim foi edificada, a igreja primitiva. Então, só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Portanto, a doutrina de que Jesus Cristo seria o arcanjo Miguel é uma aberração, é uma heresia demoníaca e central e carnal, e só pode ser sustentada por teologia. Eu digo demoníaca porque ela visa diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, torcer o evangelho dele aonde ele é Deus. Mas não resiste à confrontação da verdadeira palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Dessa forma, o texto tem que ser entendido de acordo com a revelação da Escritura. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor, que aqui é Jesus Cristo, por isso que eu pus entre parênteses, não está na Bíblia isso, Jesus Cristo, te repreenda. Judas 1:9. Então, porque só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Não tem dois. Jesus Cristo é o Criador de tudo. O apóstolo Paulo escreve assim, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos e sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, Colossenses 1:16. Ele é criador, ele não é criatura. O arcanjo Miguel é uma das maravilhosas criações invisíveis de Cristo. No princípio, aí vem um dos textos da sua divindade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. O princípio, então, desde o princípio, antes de que tudo, na eternidade passada. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus Cristo é Deus, e ele não pode ser comparado. Isso é uma heresia moderna, infelizmente, distorcendo o evangelho de Jesus Cristo. Essa heresia é ocidental e moderna e não pode ser sustentada na Bíblia Sagrada. É uma interpretação pessoal, a gente respeita, mas ela visa diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, o texto tem que ser entendido de acordo com a revelação da Escritura Sagrada. Porquanto o Senhor, que é Jesus, descerá dos céus. Aliás, é só ler o início da epístola de Tessalonicenses, em que ele fala, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, né? Porque o Senhor, que é Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, que Miguel, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O arcanjo Miguel é o poderoso arcanjo criado por Jesus, mas nós vamos falar sobre ele no decorrer do vídeo. Senhor Jesus Cristo é Deus e se encarnou. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. 1 Timóteo 3,16, aqui na tradução da Almeida Corrigida Fiel. A King James Fiel traduz. E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, está aí, Deus se encarnou e é Jesus Cristo. Então, não tem como sustentar uma heresia dessas com base no Novo Testamento. Na teologia particular das denominações, é outras conversas. Eu aqui analiso sempre nas Escrituras e no original. Vamos para a próxima. Quem é o arcanjo Miguel? Quem é esta figura emblemática? Eu diria uma figura extraordinária da criação do Senhor. Quem é? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. Em hebraico, não há uma tradução direta e frequente para arcanjo no Tanakh. Hebraico, né? A tradução do Antigo Testamento completo, né? Que a gente chama de Bíblia hebraica. Mas o conceito aparece por meio das expressões. Um dos primeiros príncipes, né, que é Sar Rishonim. Sar, príncipe, governante, comandante, que vem também de Malach, que é mensageiro, anjo. Assim, Michael, Sar
Hagadal, Miguel, o grande príncipe, equivalente ao conceito de arcanjo, ou seja, o principal entre os príncipes celestes. As fontes judaicas estão aí, baseadas em Deuteronômio também, Daniel 11, 12, 1, Deuteronômio 11, 10. Daniel 12, 1 nós vamos analisar. Identifica Miguel como o príncipe guardião de Israel, o líder das hostes celestiais. Igual em grego, que é o Micael, que significa Miguel. Quem é, ou Micael, né? Quem é como Deus? Quem é semelhante a Deus? Arcanjo no grego, arcângelo, significa o primeiro lugar entre os anjos, ou chefe dos anjos. Os judeus, depois do exílio, distinguiam várias ordens de anjos. Alguns criam na existência de 4 ordens de anjos, de maior hierarquia, de acordo com os 4 cantos do trono de Deus. A maioria naquela época já reconhecia 7 ordens de anjos, com base no modelo dos 7 Anshapens, os espíritos superiores da religião de Zoroastro. Então havia essa confusão toda e cada um tinha um ponto de vista, né? Arcanjo no grego, portanto, significa o primeiro entre os anjos, o chefe dos anjos, o que tem a primazia entre os anjos, né? Nas tradições judaica e cristã, Miguel é considerado o maior dos anjos, o chefe dos 7 arcanjos, conforme o livro apócrifo de Enoque, que coloca Miguel, Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Gabriel e Reniel. Mas na Escritura Sagrada é citado apenas um arcanjo. E, portanto, temos que considerar que Miguel é o único arcanjo. Ainda que haja toda essa literatura extra-bíblica e intra-bíblica, nós ficamos com a Bíblia. A palavra do Senhor só nos revela um arcanjo, então não podemos crer em outros. Arcanjo é uma espécie de rei celestial, que governa uma vasta área no céu e na terra, e também um gigantesco exército de anjos, de seres angelicais, todos sob o seu comando. Assim dá para compreendermos a grandeza e o respeito que Miguel possui nas regiões celestiais e o medo que causa nos anjos que seguiram Satanás, pois Jesus lhe deu muita força e uma capacidade inimaginável de poder para realizar tarefas das mais complexas e importantes em batalha espiritual. É importante que o Ministério de Intercessão, Ministério de Batalha Espiritual e Ministério Profético compreendam a importância dos anjos de Deus que nos ajudam com seu reforço nos momentos em que mais precisamos. Desde os tempos antigos, tem a teologia tradicional tentado encontrar um nível de escalão na hierarquia dos anjos, colocar o arcanjo Miguel. E muitas delas acabam aí fazendo uma certa confusão, né? Por exemplo, nessa tradição judaica, a hierarquia celestial, segundo fontes como o livro de Enoque, Targum e Zohar, inclui várias ordens. Então, eles colocam primeiro os serafins, porque estão diante do trono, os querubins, guardiões da glória divina, os tronos, chamados de ofanins, nas rodas de fogo, aqui estamos citando aqueles que aparecem nas escrituras, né? Os malaquim, os mensageiros, os sarim, príncipes, comandantes das nações, como Daniel 10, e arcanjos, líderes entre os sarins, responsáveis por nações e missões especiais. A tradição sempre creu que Miguel tinha a mesma posição que Satanás, um querubim, antes de sua queda, sendo elevado a um posto muito superior depois da queda do diabo. Parte dela preferiu colocá-lo no 8º posto, abaixo dos principados, porque Miguel atua diretamente com os seres humanos. Então, tinha essa maneira de se pensar. Mas se o arcanjo Miguel está num posto acima de um querubim, que ocupa o 2º posto na lista, segue-se que o arcanjo Miguel tem mais poder e autoridade que eles, e essa tabela hierárquica está errada. Então, é uma tabela que vem sendo crida durante séculos e séculos, mas ela se contrapõe contra aquilo que nos revela a Escritura, entendeu? Então, é isso que a gente está mostrando. Ora, arcanjo é colocado abaixo dos principados, mas Miguel venceu principados, o que mostra na Escritura Sagrada que ele também tem mais poder do que os principados. Todos, serafins, querubins, principados, tronos e ofanins, são anjos. Miguel vencerá um querubim, Apocalipse 12, e vence os principados, em Daniel 10. Logo, a Escritura Sagrada nos ensina que o arcanjo Miguel foi dotado por Jesus de mais poder e autoridade do que todos eles. Isso fica evidente. E como o arcanjo significa o primeiro lugar entre os anjos, ou o primeiro entre os anjos, fica posto que conforme o que se aprende na Bíblia Sagrada, o arcanjo Miguel é, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, o anjo mais poderoso por ele criado, que nos foi revelado na Escritura da verdade. Se tem outros, fora isso, só na glória vamos saber. Aqui na Escritura não dá para aceitar outros. Se existe outro anjo, não nos foi revelado na Bíblia Sagrada. A Bíblia não fala na existência de mais arcanjos, mas a literatura apócrifa e da tradição está repleta
de crença de que existia a ordem dos arcanjos, como sendo eles anjos grandemente desenvolvidos e que poderiam estar nas fileiras de qualquer uma das ordens mais avançadas de anjos, mas que eles escolheram para atuar como intérpretes entre as ordens superiores e as fileiras de anjos e os homens. Então, temos que seguir o ensino da Bíblia Sagrada sempre. E a colocação do arcanjo numa lista bem inferior assim não tem respaldo bíblico e, portanto, não pode ser aceita como verdade absoluta uma coisa dessa. Por exemplo, Gabriel é tido como arcanjo por essas tradições, mas a Escritura Sagrada nos revela que ele é um anjo e não arcanjo. E no sexto dia foi o anjo Gabriel enviado por Deus e o nome da virgem era Maria, Lucas 1:26. A Escritura diz claramente que era o anjo Gabriel. O arcanjo Miguel surge no Antigo Testamento apenas em Daniel e tem responsabilidades especiais como campeão de Israel contra o anjo rival dos persas, um principado, Daniel 10, 13 e 20, que a gente vai ver no trabalho dele, a gente vai falar sobre esses textos. E ele comanda os exércitos celestiais contra as forças sobrenaturais do mal na última grande batalha, a última guerra dos anjos, Apocalipse 12, que nós vamos falar também. Esta posição do padroeiro militar de Israel é frequentemente atestada em outros escritos judaicos. Os judeus já tinham essa crença, não é nova, né? Tem aí Jubileus, Enoque, Testamento de Levi, e o seu nome como protetor de Israel está nos escudos de uma divisão dos filhos da luz, encontrado lá em Qumran, né? Miguel também tem um papel de intercessão. Testamento de Daniel 6:2, acreditava-se também com respeito a Miguel ser ele o anjo do registro. E assim vai, né? Miguel foi, portanto, o intermediário entre Deus e Moisés no Monte Sinai. A tradição acreditava ainda que Miguel tem a mesma posição do diabo. Tinha, né, a mesma posição do diabo antes de sua queda. E depois foi promovido por Deus por ter permanecido fiel ao Senhor e não aderir a esta rebelião. Talvez o anjo do Senhor, em Zacarias 3:1, que se opõe a Satanás, seja o arcanjo Miguel, narrado por Judas. O livro apócrifo de Enoque menciona 4 arcanjos, de nomes Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. Né? O Gabriel, como nós vimos lá na escritura, ele é anjo. Miguel é ali representado como o cabeça dos outros, onde também figura como ser que terá conexão especial com o julgamento. E também é ele quem tocará a trombeta que anunciará a vinda de Cristo para julgar os ímpios. Mas como vimos na Bíblia, Gabriel é um anjo e não um arcanjo. Creio firmemente que o grande arcanjo Miguel também tenha papel importante de ajuda à igreja do Senhor Jesus, especialmente nesses últimos dias, onde, por se aproximar o arrebatamento da igreja, Satanás e suas hostes demoníacas têm concentrado um duro fogo cruzado contra a noiva do Senhor Jesus. Veremos isso na próxima resposta. Portanto, o arcanjo Miguel se coloca sempre ao lado do povo de Deus, seja Israel, seja igreja. Embora ele não atue em pequenas batalhas, Miguel sempre guerreará contra os principados das nações pagãs que guerrearem contra Israel. Quer dizer, uma nação se volta contra Israel, ela sabe que o arcanjo Miguel pode entrar na batalha. Como fez em 1967, na Guerra dos 6 Dias, em que Israel, com um pequeno exército e aviação, venceu a coalizão árabe, formada pela Síria, Egito, Jordânia, Líbano e o Iraque, de Saddam Hussein. Miguel costuma ser representado como uma figura marcial, fazendo reluzir uma espada flamejante e, às vezes, com uma balança na mão. Em alguns casos, vestido de branco, segurando uma balança. Em Daniel 10:1-3, numa grande batalha nas regiões celestes, o arcanjo Miguel derrotou o principado da Pérsia, hoje atual Irã. Aliás, essa briga com o Irã, como vocês veem, não é nova, né? Fala de outra guerra espiritual contra outro principado da Grécia. Assim fica claro, segundo as Escrituras Sagradas, que o arcanjo está num nível superior aos principados. Em Judas 1:9, Miguel vence uma demanda contra o querubim caído, Satanás. Em Apocalipse 12, Satanás será derrotado pelo arcanjo na mais estupenda e violenta guerra nos céus, desde que originou a queda do diabo, e nós vamos falar dela. Como o diabo é um querubim, conforme Ezequiel 28, 13 e 17, segue-se que o arcanjo Miguel é superior ao querubim. Restam-nos apenas os serafins para comparar. Arcanjo significa o primeiro entre os anjos, isto é, o primeiro na hierarquia entre os anjos, e os serafins são anjos, o que, portanto, só pode ser possível estando Miguel no ápice do escalão angélico, acima dos querubins, serafins, principados, soberanias. Muitos até entendem que seria só o primeiro na ordem dele, né? Mas não é bem isso que diz a palavra, né? A palavra significa o primeiro lugar entre os anjos, o primeiro entre os anjos. Afinal, quem é como Miguel entre todos os anjos? Vamos para a terceira pergunta. Como é o ministério do arcanjo Miguel? Como é o ministério deste arcanjo do Senhor?
Primeiro, Miguel derrotou o principado da Pérsia. Daniel 10:3, que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. Uma batalha espiritual, 21 dias de atraso foram devidas a um principado de Satanás, que se bloqueou a chegada do anjo Gabriel numa batalha celestial. Aí mais uma ação, né, para a gente ver que realmente o Gabriel não é não é um arcanjo. O principado bloqueou ele e ele precisou da ajuda do arcanjo. Então, esse texto de Daniel também clareia para nós a visão de que Gabriel realmente é um anjo. Então, ele encontrou um ser mais poderoso e ele, 21 dias de oração e jejum de Daniel, e essa batalha estava sendo travada, né? Porque o anjo Gabriel estava trazendo uma resposta para Daniel. Esse principado foi enviado pelo diabo com o poder persa, atual Irã, né, inimigo mortal de Israel, num esforço demoníaco para frustrar a obra de Deus, como sempre faz, né? Isso revela que Satanás se empenha em guerra espiritual para influenciar gerações e as nações pagãs contra Deus e contra seu povo, a nação de Israel e a igreja de Jesus. Então, ele não perdoa ninguém, né? Ele vai tentar corromper e fazer com que desobedeçam realmente a Deus. O arcanjo Miguel, o principal anjo nos céus, entrou na guerra espiritual, venceu o principado satânico para assegurar que os judeus ficariam livres para voltar à terra deles, depois dos 70 anos de cativeiro, né? Segundo a obra do ministério de Miguel. Miguel derrotará o principado do Irã, Daniel 10:20. E ele disse: sabes porque eu vinha a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, Daniel 10:20. Outro versículo que fala de batalha espiritual. No contexto, fica bem evidente que se refere a um principado. Assista meu vídeo sobre principados e potestades e a luta do cristão, que eu falo bastante sobre os principados, especialmente aqueles que são mais citados na Bíblia. Mas pelo menos você vai entender que categoria de anjos são essas. Um anjo caído poderoso, mas maligno, designado por Satanás para agir no interesse do governo persa contra Israel, como acontece em nossos dias, e inclusive fez o Brasil vender urânio enriquecido para Irã, para ele construir uma bomba atômica visando destruir Israel. Então a gente vê que esse principado trabalha tremendo contra Israel. Aqui temos um vislumbre das batalhas espirituais travadas nas regiões celestes e que afetam os acontecimentos sobre a Terra, na vida das pessoas e das nações. Efésios 6:12, Apocalipse 12, do 1 ao 9. O príncipe da Pérsia, Irã, inspirou a criação do Islã, a religião que mais cresce no mundo e faz dos muçulmanos inimigos mortais de Israel e também dos cristãos. Mas, infelizmente, essa verdade espiritual só compreendida na revelação da Bíblia Sagrada pelos ministérios de intercessão, com visão profética, ministérios de batalha espiritual e ministério profético, mas deveria ser conhecida por todos os crentes em Jesus. Terceiro trabalho do ministério do arcanjo Miguel. Miguel derrotou o principado da Grécia, Daniel 10:21. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, Daniel 10:20. O texto que eu sempre cito os textos em hebraico e os textos em grego. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe, Daniel 10:21. Este é o principado, um anjo caído, ou poder demoníaco designado por Satanás para participar dos negócios e artes do reino grego. Embora tanto a Pérsia, atual Irã, quanto a Grécia tenham conquistado Israel, o profeta Daniel deveria entender que o seu poder seria limitado pelo poder de Deus, cujos planos sempre serão cumpridos, não tenha dúvida nenhuma disso. O principado da Grécia inspirou e infiltrou as artes gregas dentro do culto ao Senhor, tirando espaços da oração e do discipulado. Então não foi à toa. Também deturpou as artes para propagar heresias e ensinos que são contra os ensinos de Cristo na cultura das nações, como acontece nas escolas no Brasil, patrocinadas pelo próprio governo federal. Então a gente sempre vai ver essas coisas aí, fica tranquilo. Infelizmente nós temos que orar e jejuar. Esse tranquilo aqui é uma ironia, né? Porque a gente tem que estar de prontidão, especialmente aqueles que têm seus filhos nas escolas, tomar bem cuidado com isso e ensiná-los a palavra do Senhor. Você tem que discipular seu filho e sua filha. Quarto serviço do ministério de Miguel. Miguel ajudará Israel na grande tribulação, Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. O poderoso arcanjo Miguel não permitirá, conforme ordens de Jesus, que o povo de Israel seja perseguido para sempre pelas nações pagãs que tanto o odeiam. Hoje se chama isso de antissemitismo, né? Esse livramento não se refere necessariamente ao martírio, conforme está no versículo 2, mas do poder de Satanás, né? Os textos estão aí também, usando os seus principados. Esse versículo assegura a nação de Israel que o arcanjo Miguel o livrará da tentação de Satanás de apostatar da fé durante a grande tribulação, coisa que sempre aconteceu no passado para Israel. O tempo de ascendência do anticristo durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, o arcanjo Miguel ministrará com atenção especial em proteger a Israel. Assista ao meu vídeo Gog e Magog e a Batalha do Armagedon e o que acontecerá com Israel, que eu falo mais sobre isso. Durante o tempo de dominação dos gentios, né, a plenitude dos gentios, né? Enquanto houver não entrar a plenitude dos gentios. O povo de Israel, teu povo, Daniel, né, como ele aparece lá, pode ter esperança, mesmo diante da aflição de uma espécie sem precedentes de grande tribulação. Né? Os textos estão aí para você conferir. O livro é o livro dos salvos, graças a Deus. É o livro de todos aqueles que têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Quinto trabalho de Miguel. Miguel venceu Satanás e sepultou o corpo de Moisés, Judas 9. E Deuteronômio 34, 5, 6. Esse trabalho veremos na próxima sessão, quando vamos saber por que o diabo tinha tanto interesse no corpo de Moisés e a gente analisa ele. Sexto trabalho do ministério de Miguel. Miguel esteve contra o querubim Satanás, defendendo o sumo sacerdote Josué, em Zacarias 3, versículos 1 e 2. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O Targum de Jonathan, uma tradução em aramaico do profeta Zacarias, esse texto aqui, identifica o anjo do Senhor nesses versículos como sendo o arcanjo Miguel. O Midrash, alguns Midrashim, né, que são comentários dos rabinos, né, também associam o anjo do Senhor em Zacarias 3:1-2 com o arcanjo Miguel. A epístola de Judas 1:9 faz uma referência a uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés, na mesma forma com que essa visão profética do profeta Zacarias, inclusive com a mesma expressão, o Senhor te repreenda. Portanto, com o endosso da Bíblia Sagrada, não restam dúvidas de que aqui é o arcanjo Miguel. Em Apocalipse 12:7, o apóstolo João menciona uma visão profética onde ele vê o arcanjo Miguel lutando contra o dragão, Satanás, o que pode ser visto como uma alusão à visão profética de Zacarias 3, já que somente o arcanjo Miguel enfrenta diretamente a Satanás. Em toda a escritura, só ele, né? Então, não tem por que pensar diferente, tem que ficar dentro daquilo que a Bíblia nos orienta. Sétimo trabalho de Miguel. Miguel ajudou Moisés e o povo de Israel na perseguição dos egípcios. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Atos 7:35. A tradição judaica, conforme Deuteronômio 33:2 e Salmo 68:17, ensina que Deus deu a lei por meio de anjos. O Targum de Jonathan 32, Deuteronômio 33:2 e o Midrash Mequiltá, eles dizem que Miguel e Gabriel estavam entre os anjos que acompanharam o Sinai. Assim, Miguel é frequentemente visto como principal entre os anjos de revelação e intercessão de Israel e sua proteção, e ele está sempre envolvido diretamente na obra do Senhor, até pelo potencial que o Senhor Jesus deu a ele. E como arcanjo é uma classe ou ordem de anjo, e como estamos vendo, é intimamente ligado a missões a favor de Israel, esse entendimento antigo se baseia justamente nas escrituras do Antigo Testamento, para ver o arcanjo Miguel aqui também. Eles não usavam essa expressão arcanjo, né? O primeiro dos príncipes, né? O primeiro lugar, né? E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Êxodo 14:19. Nas guerras de Israel, sempre o arcanjo Miguel estará presente, ajudando conforme ordens do Senhor Jesus. Então, o povo de Israel sabe disso.
Oitavo, Miguel trouxe os 10 mandamentos para Moisés. Atos 7,38. Aqui o texto em grego. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para não mudar. Atos 7,38. A lei foi dada por Deus a Moisés, por meio do anjo do Senhor, e por uma miríade de anjos que o acompanharam. E o anjo poderoso que é acompanhado por seus anjos é o arcanjo Miguel. O Targum de Jonathan, uma tradução aramaica do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, identifica o anjo da sarça ardente, Êxodo 3:2, como o arcanjo Miguel. E neste sermão de Atos 7, 35 e 38, do diácono Estevão, nosso irmão, nos mostra isso, já que é Miguel o anjo frequentemente associado a Israel na Bíblia. Nono, Miguel gritará, eis o noivo, sair ao seu encontro, texto combinando o texto Mateus 25:6 e 1 Tessalonicenses 4:16. 1 Tessalonicenses diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Voz de arcanjo aqui porque é uma voz de autoridade maior, majestosa, e que nas regiões celestiais terão um impacto profundo entre todas as hierarquias de anjos. Então, tinha que ser mesmo alguém desse nível e patente espiritual. Como a Bíblia Sagrada somente ensina a existência de um arcanjo, o Miguel, e como ele também trabalha em favor da Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não denominações, o corpo de Cristo. O arcanjo Miguel participará do momento mais glorioso da Igreja na Terra, o arrebatamento da Igreja de Jesus. Aleluia. O texto de Mateus, Jesus assim. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Mateus 25:6. E quando ouvirmos sua potente voz ecoando nas regiões celestiais, será essa a frase que ouviremos do corpo de Cristo, a Igreja de Jesus na Bíblia, os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento até Jesus voltar. 10º, Miguel vencerá a guerra contra Satã e seus anjos e os expulsará do céu. Está aí o texto. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Os tumultuosos acontecimentos na terra durante a grande tribulação encontram sua contraparte, sua contrapartida no céu. Um estado de guerra existiu desde a queda de Satanás. Lá, Apocalipse 12, 4. Algum acontecimento profético intensificará essa guerra. Hoje a visão profética nos leva a ver o arrebatamento da igreja, os santos arrebatados do Antigo Testamento e do Novo Testamento, passando pela esfera nas regiões celestes, onde encontram o príncipe da potestade do ar, o diabo. A vitória de Cristo resulta em consequências devastadoras, começando com a expulsão de Satanás pelo arcanjo Miguel, que funciona como um agente de Cristo para as missões mais difíceis e emblemáticas. Então, ele é chamado sempre, por isso que eu falei de uma personalidade emblemática, ele é chamado sempre para situações difíceis e complicadas que precisa realmente de poder, inteligência, sabedoria e obediência. Aquilo que não pôde fazer em Zacarias 3 e 1 Judas 1:9, com Satanás, mesmo sendo provocado para lutar e desobedecer às ordens de Jesus. Agora, enfim, o arcanjo Miguel recebe a ordem do Senhor, porque a ordem não era mesmo para ele entrar em batalha. Então, Miguel é muito obediente. E aí, mas a hora que chegar a ordem, expulse do céu a Satanás e seus anjos. No céu, Miguel expulsa o diabo e na terra começa a segunda metade da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Né? Quarto, por que o diabo queria tanto o corpo de Moisés? Qual era a motivo? Aí vamos analisar o texto. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9, na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Esse aqui é o original grego. Aí vamos ver em outras traduções. A NVT, a nova versão transformadora, traduz: mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés.
A Bíblia Thomas Nelson traduz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Mas disse: o Senhor o repreenda. A Bíblia de Jerusalém traduz: e, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. A BTX, na Bíblia Textual, traduz: enquanto o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, contendendo pelo corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição, mas que disse: queira o Senhor te repreender. A King James Fiel traduz: no entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: o Senhor te repreenda. E a Almeida Revista Atualizada: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. A história da contenda do arcanjo Miguel com o diabo é narrada no livro apócrifo Assunção de Moisés, onde Judas se baseou para fazer essa citação. Apócrifos não é aqueles livros inspirados canônicos que constam na Bíblia. A evidência indica que esse fato aqui narrado por Judas, que se desenvolve a partir da narrativa do sepultamento de Moisés, registrado em Deuteronômio 34, 5, 6, que depois a gente cita. Um resumo dessa história é o seguinte: o diabo não queria permitir que o arcanjo Miguel sepultasse Moisés, alegando que o corpo de Moisés pertencia à ordem material e que ele fora assassino, conforme Êxodo 2, 11 e 15, pelo que não merecia um sepultamento decente. O arcanjo Miguel responde a essa primeira acusação, alegando que o Senhor é o Criador e governador do mundo material, pelo que Satanás nada tinha a dizer acerca do que ocorresse com o corpo de Moisés. Afinal de contas, Miguel, pelo poder da razão ou pela ajuda direta de Deus, consegue sepultar o corpo de Moisés nas montanhas e conduz consigo o espírito de Moisés, alma, para os céus, nos moldes de Lucas 16, 22, aquele anjo que leva. A lição central que Judas quer extrair dessa história, e essa foi a razão porque Judas está usando, é que até mesmo um poderoso arcanjo de tão grande e santo poder como Miguel, comandante do exército dos anjos de Deus, Apocalipse 12, 7, mostrou respeito pelos seres sobrenaturais e espirituais, até os malignos, né? Como é o caso de Satanás. Ele não blasfemou contra Satanás, ao contrário. Os falsos mestres gnósticos não hesitaram em blasfemar e degradar os poderes angelicais de Deus, e mesmo ao glorioso Salvador Jesus. Então, eles não perdoaram mesmo. Mas por que o diabo queria tanto o corpo de Moisés? Essa é a pergunta. Por que será que ele queria tanto? Primeiro, para desonrar a memória de Moisés e criar uma situação de idolatria em Israel. Pois Moisés era um grande líder e tão amado e reverenciado que seu túmulo, se fosse conhecido, o povo hebreu poderia ser seduzido a venerar e a idolatrar seus restos mortais, desviando o povo da adoração ao único Deus, único e verdadeiro. E assim promover mais idolatria e confusão na humanidade geral, que é a raça de Adão. Segundo, Satanás buscava uma oportunidade para acusar Moisés e, por extensão, todo o povo de Israel. Satanás é o acusador dos nossos irmãos, conforme Apocalipse 12, 10. E constantemente procura formas de condenar e neutralizar os servos de Deus que são obedientes, fiéis e obedecem ao Senhor. O diabo procurava apontar com esse pecado de assassinato de Moisés, minar a fé de Israel e a desconfiança sobre a inspiração de Deus sobre os livros escritos por Moisés, o Pentateuco, como nós citamos, na justiça de Deus e na existência de Deus. Vocês imaginam o peso que seria criar essa situação de dúvida no livro, que é uma espécie de alicerce da Bíblia, né? Começa narrando as principais coisas depois da revelação do Novo Testamento. O arcanjo Miguel, o primeiro entre os anjos, interveio, enfrentou Satanás, suas provocações com autoridade divina e obediência. Não era tempo de lutar conforme Apocalipse 12. Ao invés de entrar numa disputa verbal, bate-boca, ou corporal, ainda não recebeu a ordem de Jesus para isso, né? Miguel simplesmente declarou: o Senhor te repreenda. Esse versículo ensina que a verdadeira autoridade e poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, lá em Mateus 28, 19. Mesmo o mais poderoso dos anjos criados por Deus dependia de Deus.
e obedeceu sua ordem para lidar com o diabo. Não caiu em suas provocações, seduções e tentações, né? Este versículo nos revela a visão profética plena da intensa batalha espiritual que acontece além do nosso campo de visão óbvia, e que somente podemos ver e entender com a visão profética plena, onde as forças do bem, os anjos de Deus, e as forças do mal, os anjos do diabo, lutam pelo destino e influência da humanidade, a raça de Adão, e das nações pagãs. E é por isso que a gente vê lá 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. A disputa pelo corpo de Moisés é um excelente exemplo dessa batalha espiritual, de que até mesmo os maiores servos de Deus, como Moisés, estão no centro dessa batalha espiritual. E de como a justiça e a vontade de Deus prevalecem mesmo sobre todas as tentativas de Satanás de desviar e destruir os planos de Deus. Deus está no controle de tudo. A disputa pelo corpo de Moisés tem outra revelação extraordinária e profunda do Espírito Santo. Aquele que crê e serve a Deus é protegido por Deus nesta vida e até mesmo depois da morte. E até o seu corpo morto não pode ser tocado pelo diabo. É sabido que ao se fazer trabalhos de magia negra com defuntos de 7 dias, os demônios não permitem que se usem corpos de crentes em Jesus, dizendo algo que são do homem lá em cima, são do homem lá em cima. Assim, os mistérios do corpo de Moisés, esse grande mistério, não só revela o cuidado de Deus para com seus servos, mas também nos alerta para a estrutura do diabo e a necessidade de depender da autoridade divina em todas as situações. Eles são muito bem estruturados para esse tipo de coisa, né? Para o mal. Ministérios de intercessão, de batalha espiritual e profética precisam guardar bem isso em seus corações e mentes, porque é uma batalha. E ainda aprendemos que o tempo da visão profética do arcanjo Miguel guerrear e lutar contra Satanás e seus anjos e expulsá-lo do céu será no futuro, na metade da grande tribulação. Até lá, paciência e fé. Nessa disputa pelo corpo de Moisés, de fato aconteceu uma batalha espiritual, embora sem luta, pois a citação da morte de Moisés, observamos que o próprio Deus o sepulta. E aqui devemos entender que Deus fez isso através do arcanjo Miguel. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a avaliação de Moabe. Conforme a palavra do Senhor. Então, lendo, novamente, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Versículo 6 diz: E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então foi providencial. Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. E por ninguém nunca saber onde o corpo de Moisés foi sepultado, a Bíblia Sagrada reforça o fato de que assim foi feito para evitar idolatrias e romarias ao túmulo de Moisés. Vocês imaginam como é que seria isso hoje? Quinto, podemos dar ordem aos anjos, orar para o anjo da guarda, adorar os anjos, pedir a Deus a ajuda dos anjos? Vamos para a Escritura. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. O apóstolo registra essa frase de Jesus. Nesse texto do Evangelho de Jesus Cristo, aprendemos 3 lições sobre os anjos de Deus, considerando aqui Jesus agiu como um homem em plenitude de sua humanidade, que iria morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia. Não podemos dar ordem aos anjos. Então ele disse que eu rogava o Pai. Ele não deu ordem aos anjos. E a autoridade ele tem para isso. Segundo, não podemos orar aos anjos, orar ao Pai. Não podemos orar, mas podemos orar ao Pai e pedir a ajuda dos seus anjos, como ele fez. Então vamos lá. Podemos dar ordem aos anjos? Resposta: não. Os anjos somente obedecem a Deus. A gente dá ordem para demônio, não para anjo. 2. Podemos orar ao anjo da guarda? Não. Temos que orar a Deus e pedir ajuda ou reforço dos anjos, como o autor de Hebreus ensina. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:4, 1:14. Aí a próxima. Podemos orar a Deus pedindo a ajuda dos anjos? Então, a gente viu aqui, né, deixando bem claro, a gente não ora pedindo para o anjo da guarda nos proteger, a gente ora para Deus. Podemos orar a Deus pedindo a ajuda dos anjos? Sim. Resposta: sim. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai,
e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos. Podemos adorar os anjos? Então aqui a gente vê Jesus, ele está falando de orar ao Pai, né? Como homem, ele, o homem perfeito, mas era homem. Então ele pede ao Pai. Então nós podemos orar, sim, a Deus em muitos momentos, pedindo a ajuda dos anjos. Podemos adorar os anjos? Vamos lá no Apocalipse. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser as bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. O grifo é meu. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, 9 e 10. Conforme grifei no texto, o apóstolo João foi prostrar-se e fez isso, né? Se prostrou para adorar ao anjo que falava com ele. E ao anjo, aí então o anjo impediu sua adoração e a sua resposta foi bem direta: adora a Deus. É a Deus que se adora. Correto? Muito bem. O Arcanjo Miguel. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificação, deixa aí o seu gostei, seu like, nem nos ajude. Deixe também um comentário para edificação. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe, abençoe aqueles que estão interessados em conhecer a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.